Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, de Física 1. Vamos iniciar agora a parte 1 da nossa unidade 2, que trata de cinemática. Além dos aspectos teóricos, depois vamos fazer alguns exercícios no quadro branco também. Tá? Os tópicos que a gente vai trabalhar hoje é introdução à cinemática, o que é a cinemática, repouso, movimento e trajetória, definição, posição, deslocamento escalar e distância percorrida, função horária da posição, classificação dos movimentos, velocidade escalar média e velocidade instantânea. Então, o que é cinemática? A gente vai estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com o que causou o movimento. O agente causador do movimento a gente estuda em dinâmica. No caso aqui é cinemática, então a gente vai estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com o agente causador do movimento. Por exemplo, um carro se movimentando em uma estrada, a gente não se preocupa com o que faz com que o carro se movimente. A gente vai analisar o movimento, velocidade, posição, aceleração, o movimento como um todo. Okay? Então é necessário saber esses 3 parâmetros aqui, que são base para a gente trabalhar a cinemática. O que a gente diz quando um corpo está em repouso? Ele está em repouso, olha só, quando a definição teórica é sua posição não varia com o tempo, ou seja, ele está parado, a velocidade dele é zero, ele não tem aceleração, ele não tem velocidade. Isso faz com que a sua posição não se altere com o tempo. Movimento, o que é movimento? A posição de um corpo varia com o tempo, à medida que o tempo vai passando, a posição vai variando. Por exemplo, um elemento sai daqui, à medida que o tempo vai passando, a posição dele vai mudando, ou seja, ele está em movimento, e trajetória é o conjunto de pontos que esse corpo faz ao longo do tempo. É o rumo, a trajetória é o conjunto de pontos sucessivos que delimitam o percurso de um corpo. Okay? Posição, olha só, também conhecida como espaço, é a grandeza escalar que permite a localização de um móvel ao longo de determinada trajetória em relação a um ponto de referência. Eu coloquei esse exemplo aqui, vejam só, a referência aqui no zero. Então, olha só, ele podia estar na posição S menos 2, posição ou espaço menos 2, por quê? Está 2 metros atrás da nossa referência. Ou, por exemplo, na posição 2 metros, está a 2 metros à frente da nossa origem, que é a nossa referência. E essa aqui é nosso caminho, nossa trajetória orientada. A posição define apenas a localização de um corpo, de um móvel, de um elemento. Deslocamento escalar, vejam só. Quando o corpo muda sua posição, deslocamento escalar é o quê? É a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, ΔS, que é o deslocamento escalar, é a S final, posição final, menos a posição inicial. Aí eu coloquei esse exemplo aqui. Qual o deslocamento escalar entre t 0 segundos e t 7 segundos? Então, em 7 segundos, vejam só, ele está em 50 metros. Em 0 segundos, ele está em 10 metros. Então, ΔS, posição final, menos posição inicial. Posição final, 50. Posição inicial, 10. Então, deslocamento escalar foi de, no caso, 40 metros. Distância percorrida, é tudo que ele andou. Vejam só, no exemplo vai ficar bem claro. Um automóvel sai de A, desloca até C, depois vai até B, em seguida retorna até A. Determinar a distância percorrida em todo o percurso. Então vejam só, se ele sai de A e vai até C, de A até C, se ele sai da posição 15 km e vai até a posição 90, 90 menos 15, 75 km percorridos. Depois ele vai até B, então ele está no C e vai até o B. Então, de 90 a 45, ele andou mais 45 km. E depois, ele retorna a A. De B para A, 45 menos 15, ele anda mais 30 km. Qual a distância percorrida? É a soma de tudo. De A até C, 75, de C até B, 45, e de B até A, 30. Então, 75 mais 45 mais 30, ele teve uma distância percorrida total de 150 quilômetros.
Função horária da posição. O que é função horária da posição? É uma relação matemática que vai definir a posição de um corpo, de um móvel, ao longo do tempo. Basicamente, 3 possibilidades. S de t, ou seja, S variando com t, é igual a kt. K é um número qualquer, é um escalar. O espaço varia diretamente com o tempo. S de t é igual a m mais kt. O espaço está associado ao movimento uniforme. M e k são valores numéricos que vão compor essa função posição. E S de t igual a n mais kt mais nt ao quadrado está relacionado ao movimento uniformemente variado, que a gente vai ver posteriormente, é um movimento que envolve aceleração. Nesse daqui não tem aceleração, a velocidade é constante, é um movimento uniforme. E no último aqui a gente tem aceleração, ou seja, um movimento uniformemente variado. Função horária da posição, como eu havia dito, m e nk são valores numéricos. Então vejam só, um exemplo. Seja a função S de t igual a 5 mais 3t ao quadrado. Qual a posição para o instante t igual a 2 segundos? Então, como eu disse, a posição do corpo vai variar com o tempo, de acordo com uma determinada função matemática. Se eu quero saber, olha só, determinar a posição no instante t igual a 2 e o deslocamento escalar entre 2 e 3 segundos. Então, vejam só, se eu quero a posição em 2 segundos, então fica S de 2. E substituo, no lugar do t, coloco 2 segundos. 5 mais 3, no lugar do t, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. 3 vezes 4, 12 mais 5. Então, em 2 segundos, esse corpo aqui vai estar na posição 17 metros. E eu quero determinar o deslocamento escalar entre 2 e 3 segundos. Então, o que eu preciso? Da posição em 3 segundos e da posição em 2 segundos. Posição em 2 segundos eu já tenho, já calculei aqui. Agora eu preciso da posição em 3 segundos. O que a gente faz? No lugar do t aqui, substituo 3 segundos. Então, S de 3 é igual a 5 mais 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27, mais 5, 32 metros. Então, no 3 segundos, ele vai estar na posição 32 metros. Se eu quero saber o deslocamento escalar, pela definição que a gente viu, posição final menos posição inicial. ΔS, 32 menos 17. Então, entre 2 e 3 segundos, houve um deslocamento escalar, no caso de 15 metros. Classificação dos movimentos, né, é interessante que a gente saiba, né, que a gente tenha noção, porque na física, pessoal, ter noção, bom senso do que a gente está fazendo, ajuda muito na hora a gente estar realizando os exercícios. O que é um movimento progressivo? O próprio nome diz. É um movimento em que o móvel se desloca no mesmo sentido da trajetória. Então, aqui é a minha referência, a minha trajetória para lá, positivo. Então, o movimento progressivo é quando ele se desloca no sentido, né, da trajetória. Consequentemente, seu deslocamento escalar é maior que zero e sua velocidade também é maior que zero. Movimento retrógrado, eu estou voltando. Acontece quando o movimento se dá ao contrário do sentido da orientação da trajetória. Ou seja, o deslocamento escalar é negativo e a velocidade também é negativa. Vejam só nessa imagem aqui, orientação da trajetória para cá, movimento progressivo no sentido da trajetória, movimento retrógrado contrário à trajetória. Velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? É a quantidade, é a velocidade média com que ele vai se deslocar, com que ele vai trafegar ao longo em função de uma certa quantidade de tempo. Então, define-se velocidade escalar média de um corpo como a razão entre o deslocamento escalar do corpo ao longo de sua trajetória e o tempo gasto. Então, formulação matemática da velocidade média é o quê? Variação do espaço, do deslocamento escalar e variação do tempo. Ou seja,
posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Vejam só, por aqui a gente já define até qual que é a unidade de velocidade, né, média. Se eu estiver trabalhando com o deslocamento em metros, então em cima aqui teremos metros e o tempo em segundo. Então, velocidade média é metro por segundo. Se trabalharmos com quilômetros, quilômetros e o tempo em hora, quilômetro por hora. E metro por segundo para quilômetro por hora, a gente já viu como é que faz a conversão. A gente vai ver novamente daqui a pouco. Velocidade escalar média, vejam só, algumas considerações importantes. Quando o ΔS é positivo, o deslocamento escalar é positivo, a velocidade escalar média é também positiva. Quando o deslocamento escalar é negativo, velocidade escalar média, no caso, é negativo. Porque desloca no sentido contrário ao da orientação, né, no caso da trajetória. E se o ΔS for zero, velocidade escalar média é igual a zero, porque ele permanece em repouso ou ele foi e voltou, né, no mesmo ponto. Posição final seria igual à posição inicial. Então, velocidade escalar média. A gente já viu anteriormente, né, mas é importante deixar isso muito claro, porque a gente pega situações em que o exercício fornece para a gente a velocidade em km por hora ou metro por segundo. Metro por segundo é a unidade do sistema internacional, é a unidade que a gente trabalha. Então, só relembrando a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6 e de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Exemplificando rapidamente aqui, 90 km por hora. Para metro por segundo, 25 metros por segundo. 20 metros por segundo vezes 3,6 equivalem a 72 km por hora. E velocidade instantânea? Graficamente, seria dada pela inclinação da reta tangente, mas tem uma maneira mais simples, que é a mais utilizada, é trabalhar com a função. Vejam só, a gente já viu a função, né, no caso, horária da posição. A função horária da velocidade, ou seja, a velocidade variando com o tempo, é a derivada da função posição. Então, a regra mais comum, a mais utilizada, é quando trabalhamos com funções polinomiais. Por exemplo, função posição, S de t igual a k vezes t elevado a n. Como que eu derivo isso aqui? A regra é o seguinte, pessoal. O n, ele desce e multiplica o k. O n desce e multiplica o k. O k continua lá. E o t elevado a n menos 1. Resumindo, o n desce e subtrai 1 dele. A gente vai ver isso no exemplo. Seja a função posição dada por 2t ao quadrado mais 3t mais 2. Determinar a posição e velocidade quando o instante de t é igual a 2 segundos. Então, olha só, função posição. Função posição está aqui. Se eu quero saber a posição quando t é igual a 2, no lugar do t eu substituo 2. Então, 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2 mais 6, mais 2 da própria função. 8 mais 6, 14, mais 2, 16 metros. Ou seja, no instante t igual a 2 segundos, a posição, né, do móvel é de 16 metros. E qual a sua velocidade? Como a gente viu, olha só, a velocidade é a derivada da função posição. Então, se eu quero saber a velocidade em t igual a 2, primeiro eu preciso ter a função velocidade, que seja, é a derivada da função. Então, vejam só, 2t ao quadrado, o 2 vem descendo. Então, vai ficar 2 vezes 2. t ao quadrado, do expoente subtrai 1. Vai ficar 2 menos 1, que vai sobrar só o t. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes t, que é 4t. 3t é t elevado a 1. Então, o 1 vem multiplicando. Vai ficar 1 vezes 3, t elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, vai ficar t elevado a 0, a gente sabe, né, matematicamente, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Certo? Então, vai sobrar só o 3. E o 2, derivada de um número sozinho, quando ele está sozinho, é igual a 0. Então, a função velocidade fica igual a 4t mais 3. Então, se eu quero saber a velocidade
quando o instante de tempo é igual a 2 segundos, V de 2 é 4 vezes 2 mais 3. 8 mais 3, velocidade, quando o instante de tempo é igual a 2, é igual a 11 metros por segundo. Tá ok? Então, na próxima aula, a gente faz, na aula do quadro branco, a gente faz alguns exercícios, né, referente, né, a toda essa parte da cinemática.